Eu falo agora com o mestre em estudos europeus pelas universidades de Groningen e Estrasburgo, Urian Fancelli. Urian, boa tarde para você. Antes de mais nada, muito obrigada aqui pela sua participação na Globo News. Oi, Leilane, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Urian, vamos começar falando sobre a situação em si, porque é inegável que a população francesa está envelhecendo. Aliás, não só a francesa, a nossa no Brasil também, tanto que a gente também teve uma mudança na nossa previdência. O sistema previdenciário lá também está sob pressão, né? O país está envelhecendo muito. Então, eu te pergunto o seguinte, por que é que essa reforma do Macron não faz sentido? Qual é a revolta contra essa mudança? Então, Leilane, se a gente olha para os dados, em 1950, na França, a gente precisava de 4 pessoas trabalhando para sustentar uma pessoa aposentada. Nos anos 2000, 50 anos depois, esse número caiu de 2 para 1, ou seja, 2 pessoas trabalhando para um aposentado. E agora, a tendência é que nos próximos anos, esse número chegue de uma pessoa, 1,3 pessoas, né, está dividindo a pessoa em duas, para sustentar um aposentado. Ou seja, com a população envelhecendo, isso está ficando cada vez mais insustentável. Então, algum tipo de reforma era necessário, sim. A França, ela adota a menor idade de aposentadoria da Europa. Obviamente que outros países também têm essa idade de 62 anos, a Itália é um desses países, mas quando a gente olha para os países nórdicos, como por exemplo Noruega, Islândia, esse número ele já está em 67 anos, por exemplo. Então, o que aconteceu? Houve esse projeto para aprovar uma reforma tributária, ele vem sendo defendido pelo Macron desde lá atrás, na campanha de reeleição dele do ano passado. No segundo turno, foi uma campanha de Macron contra Marine Le Pen, que era candidata de extrema-direita, e acabou que o Macron ele teve o apoio e o voto até de pessoas da esquerda, mas não porque essas pessoas queriam a reforma da Previdência da qual ele tanto falava, mas porque essas pessoas não queriam Marine Le Pen. Aí, esse projeto ele foi adiado alguns meses para votação, foi para o Senado, onde o Macron ele possuía a maior parte dos votos, né, um Senado mais conservador, foi aprovado no Senado e quando chegou na Assembleia Nacional, que é como se fosse a Câmara dos Deputados francesa, o que aconteceu? O governo estava com muito medo de que essa reforma não passasse. E o que ele fez? Ele apelou para esse artigo que é constitucional, que é o artigo 49.3 da Constituição francesa. E o que esse artigo fala? Que para determinados assuntos, o governo pode sim aprovar com urgência certas leis, certas medidas. Só que isso vem com preço. Qual que é o preço disso? De que agora a oposição tem até 24 horas para apresentar uma moção de censura. Ou seja, agora o governo ele pode ser derrubado. E quando eu falo o governo pode ser derrubado, não quer dizer o Macron, porque ele é o presidente. A França ela adota um sistema semipresidencialista. Então, quem cairia seria a primeira-ministra do país, a Elisabeth Borne, e aí poderia ser convocada novas eleições legislativas a menos de um ano depois das eleições gerais que aconteceram no ano passado. Então, quero falar com você já sobre essa possibilidade dessa moção ser aprovada, mas antes, eu queria te ouvir sobre exatamente todo esse processo que você falou, porque o que a gente percebe, então, diante de tudo isso, é que os protestos, eles agora têm 2 motivos, né? Me corrija se eu estiver errado. Algumas pessoas protestam por conta da reforma da Previdência e outras por conta do uso dessa medida. Porque o Macron foi eleito e eles, supostamente, para combater a Marine Le Pen, ou seja, era um governo que prometia e defendia a democracia, e algumas pessoas estão um pouco indignadas pelo uso dessa medida que elas consideram um pouco antidemocrática, mas que está prevista na Constituição e que já foi usada outras tantas vezes. Exato, na verdade, essa foi a 100ª vez que esse dispositivo foi usado desde 1958, quando foi feita essa nova Constituição francesa, né? Uma Constituição mais gaullista, que tem ali, do Charles de Gaulle, então ela tem ali um viezinho um pouquinho autoritário,
mas essa medida em si não é autoritária. Vamos lembrar que se a gente discutir reforma tributária em qualquer lugar do mundo, no Brasil, seja onde for, isso vai ser impopular, porque as pessoas elas vão ter que trabalhar mais tempo. Mas, então, na França, você já tinha uma alta rejeição. Vamos lembrar que a França ela tem uma relação diferente em relação ao trabalho. Desde a Revolução Francesa, o francês ele tem esse sentimento especial em relação ao trabalho que outros países não têm. Então, você já tinha aí 70% da população francesa, de acordo com algumas pesquisas que foram feitas, que rejeitavam essa reforma. E aí, a partir do momento em que houve o acionamento dessa medida 49.3 da Constituição, que permitiu que o governo não precisasse da aprovação do Congresso para aprovar essa reforma, aí a revolta da população aumentou ainda mais. Tem pessoas unidas nas ruas, desde extrema-direita, apoiadores da Marine Le Pen, que é uma política populista, que já disse que vai entrar com esse pedido de moção de censura, e até pessoas da extrema-esquerda do país. E a minha visão do que vai acontecer agora é uma crise institucional, que pode, inclusive, aumentar o populismo do país no longo prazo. Porque como que o populismo surge? A partir do momento que as pessoas não se sentem mais representadas por quem está lá no poder naquele momento. E as pessoas que votaram no Macron, querendo alguém de centro, alguém mais moderado para evitar Marine Le Pen, começam a ver agora que essa pessoa que foi eleita por eles não representa mais o seu interesse. Então acaba fortalecendo o discurso dos extremos. E isso vai ser muito perigoso, não só na eleição de 2027, daqui a alguns anos, quando for a eleição presidencial, mas se houver também uma eleição parlamentar agora, se essa moção for aprovada. Então, Urian, só para a gente encerrar, qual é a possibilidade que você vê dessa moção ser aprovada? Existe essa possibilidade de ser e de não ser. O governo ele está um pouco confiante, até mesmo porque ele estava faltando, se eu não me engano, 39 votos para ele conseguir uma maioria para evitar que ela não fosse aprovada, mas tudo pode mudar. Vamos lembrar que quando a população está nas ruas pressionando, isso pesa. Então, existe sim tanto a chance de ser aprovada como de não ser. Uma última. O Macron pode ceder a essa pressão das ruas? Eu acredito que agora já é tarde demais para isso, porque ele deveria ter feito isso lá atrás. O fato das pessoas estarem considerando isso tão antidemocrático é por dois motivos muito simples. Porque as pessoas nas ruas já estão há semanas querendo que isso não acontecesse, que essa reforma não fosse aprovada. O parlamento era muito provável que também votasse que não, então o Macron decidiu ir contra tanto as ruas, ou seja, contra a população francesa, contra o outro poder legislativo para aprovar algo, já que ele não teria aí no curto prazo uma perda eleitoral. Lembrando que é o segundo mandato consecutivo dele, então ele não vai poder se candidatar em 2027, talvez só em 2032. Então, para ele, eu acredito que vale esse risco. Urian Fancelli, muito obrigada pelas suas explicações. A gente vai ficar de olho no que acontece na França semana que vem e, mais ainda, de olho na eleição de 2027, ver se vai haver esse descaminho para o populismo, né? Muito obrigada. Obrigado, Deus nos proteja. A todos. Obrigada.